Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos dar continuidade à nossa videoaula de componentes elétricos. Na videoaula anterior eu falei com vocês a respeito de dois componentes elétricos, que é a chave e o fusível, né, que pode ser de chumbo ou um fusível do tipo disjuntor. Nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito dos reostatos e sobre as condições de funcionamento dos aparelhos elétricos, belezinha? Então vamos lá. Pessoal, então dando continuidade aos nossos estudos de componentes elétricos, eu quero falar com vocês aqui agora a respeito do reostato. O que são os reostatos, também chamados de potenciômetros? Os reostatos, eles nada mais, nada menos são do que resistores com resistência variável. Ou seja, à medida que você vai mudando a posição de um determinado cursor, o que vai acontecendo? Você vai alterando o valor da resistência e você vai alterando a resistência elétrica que está funcionando nesse circuito elétrico. E lógico, como você altera o tamanho da resistência, como você altera o valor da resistência elétrica, você altera também a quantidade de corrente elétrica que está passando pelo circuito elétrico. Tá? Esses reostatos são elementos muito presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente tem esses reostatos na nossa casa, você tem exemplos de reostatos. Os chuveiros elétricos são exemplos bem claros de reostatos, ou seja, à medida que você altera aquela chavinha ali do chuveiro elétrico, o que você está fazendo? Você está alterando o valor da resistência elétrica, você está alterando o comprimento dessa resistência elétrica. Então, como consequência, o que você está fazendo? Você está aumentando ou diminuindo a quantidade de corrente elétrica que passa pelo chuveiro elétrico. Então, ou seja, a água ela vai esquentar mais ou vai esquentar menos. Gente, pelo amor de Deus. Eu não estou falando daquilo que a gente faz para a água ficar bem quentinha, que é abrindo pouco o chuveiro ou abrindo muito o chuveiro. Tá? Isso está relacionado com a vazão da água. Beleza? Eu estou falando é quando você muda a chavinha lá no chuveiro, ou quando você tem aqueles chuveiros do tipo botão, que você gira o botão, aí a água esquenta mais ou esquenta menos. Aquilo ali é um potenciômetro, aquilo ali é um reostato. Beleza? O que você está fazendo? Você está controlando a quantidade de corrente elétrica que passa por esse reostato, por essa resistência. Como você está fazendo isso? Você está aumentando ou diminuindo a resistência elétrica. Então, por exemplo, aqui eu tenho a representação de um chuveiro, né, desse controlador de temperatura, desse potenciômetro, de um chuveiro da Zagonel, por exemplo. Né? Aqui você vai controlar se você quer uma água mais quente ou você quer uma água mais fria. Então, o que você está fazendo, na verdade, quando você está girando esse botão aqui? Você está aumentando ou diminuindo a resistência. Então, se você diminui a resistência, o que acontece? Mais corrente elétrica passa pelo chuveiro, então mais a água vai esquentar. Ah, não, Deus, eu quero uma água mais fria. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que aumentar a resistência. Quando você aumenta a resistência, menos corrente elétrica passa, então a água esquenta menos. Tá? Isso aqui é um exemplo bem claro desse potenciômetro, isso aqui. Ah, mas eu tenho isso só no chuveiro? Não. Você tem isso, por exemplo, em abajur, né, que é as lâmpadas de abajur que você consegue controlar a quantidade de brilho da luz. O ventilador, quando você quer que o ventilador gire mais ou gire menos, você faz isso. A intensidade sonora de um rádio, tá? Isso tudo são exemplos de potenciômetros, exemplos de funcionamento dos reostatos. Então é algo que é muito presente no nosso dia a dia e que a gente não poderia deixar de estudar, belezinha? Pessoal, então para a gente encerrar essa segunda parte dos nossos estudos sobre componentes elétricos, eu quero falar com vocês algo extremamente importante, que é com relação às condições de funcionamento dos aparelhos elétricos. Veja bem, quando nós estudamos os aparelhos elétricos de uma maneira geral, né, quando você compra um determinado dispositivo elétrico, um dispositivo eletrônico, esses aparelhos
eles têm importantes informações que são dadas pelos fabricantes, de uma maneira geral. Qualquer coisa que você vai comprar, um chuveiro, uma lâmpada, uma televisão, certo? Ou seja, informando qual que é a tensão na qual esse aparelho pode ser ligada e qual que vai ser a potência dissipada por esse aparelho. Isso são os chamados, nós chamamos de dados nominais do aparelho. Então, por exemplo, aqui, coloquei aqui uma figura que representa os dados nominais de um chuveiro elétrico e a eficiência energética dele. Quando você olha para essa figura aqui, você tem aqui a tensão nominal do aparelho e a potência nominal do aparelho. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que esse aparelho ele tem que ser ligado a 220 volts e a potência que esse aparelho, que esse chuveiro vai dissipar é de 6.543 watts de potência. Belezinha? O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se eu pegar esse chuveiro elétrico e ligar ele a uma tensão menor que 220 volts, ele vai funcionar? Ele vai funcionar, mas ele não vai dissipar essa potência de 6.543 watts. Se eu pegar esse chuveiro então e ligar ele a uma tensão maior que 220 volts, ele vai funcionar? Provavelmente vai, mas ele vai dissipar uma potência maior do que 6.543 watts. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora, beleza? Então veja bem, quando nós compramos esses dispositivos, quando nós compramos esses equipamentos elétricos e eletrônicos, a fabricante dá essas especificações, que são os dados nominais dele, ou seja, o que ele deve ser ligado, qual que é a potência que ele vai dissipar. Então, por exemplo, se uma lâmpada traz ali nas especificações dela, nos dados nominais, que ela deve ser ligada em 127 volts, se ela for ligada em 127 volts, ela vai dissipar 100 watts de potência, certo? Isso aqui está me falando o seguinte, que se eu quero que essa lâmpada funcione normalmente dentro das condições de funcionamento, eu tenho que ligar ela em 127 volts, então ela vai dissipar 100 watts de potência. Agora, e se eu mudar a instalação dela? E se eu não ligar ela em 127 volts, o que vai acontecer? Então, para isso, a gente tem 3 situações distintas, que está relacionado à tensão da fonte, que é o que nós vamos chamar de tensão nominal. Beleza? Se eu ligar essa lâmpada, ou seja, se a tensão da fonte for igual à tensão nominal da lâmpada, ou seja, se eu ligar essa lâmpada em 127 volts, que é a tensão nominal dela, significa dizer que essa lâmpada ela vai funcionar dentro das condições normais de funcionamento, ou seja, essa lâmpada ela vai dissipar 100 watts de potência, não vai correr o risco de queimar, não vai ter a potência de funcionamento dela diferente da potência nominal. Ou seja, se ela for ligada em 127 volts, ela vai dissipar 100 watts de potência. Se eu fizer o contrário, então, ou seja, quando eu tiver o U da fonte, tensão da fonte igual a tensão nominal, a potência dissipada pela lâmpada vai ser igual à potência nominal. Se eu tiver o contrário, se eu tiver agora a tensão da fonte menor do que a tensão nominal, se a tensão da fonte for menor do que a tensão nominal, ou seja, se a tensão da fonte for menor do que 127 volts, o que vai acontecer? Essa lâmpada ela vai funcionar, belezinha, sem o risco de queimar, ela não vai queimar, só que o que vai acontecer com a potência de funcionamento dela? Vai ser menor que a potência nominal. Então, ou seja, se ela foi feita para dissipar 100 watts de potência e eu liguei ela a uma tensão menor que a tensão nominal, ela vai dissipar menos de 100 watts de potência, ou seja, ela vai ter o brilho dela reduzido. Então, ou seja, quando a tensão da fonte for menor que a tensão nominal, o brilho dessa lâmpada, a potência dissipada pela lâmpada vai ser menor do que a potência nominal dela, ou seja, vai ser menor do que 100 watts. E para finalizar, se eu tiver então a tensão da fonte maior do que a tensão nominal, ou seja, se eu ligar essa lâmpada que foi feita para funcionar em 127 volts numa tensão maior do que 127 volts,
o que vai acontecer? Nesse caso, essa lâmpada ela vai funcionar forçadamente. Beleza? Ou seja, ela vai correr um sério risco de queimar. Nesse caso, o que vai acontecer? Ela vai dissipar mais potência do que ela foi feita para dissipar. Então, essa lâmpada ela vai ter o tempo de vida dela bem reduzido. Tá? Então, ela pode funcionar? Pode funcionar, sem problema nenhum. Certo? Só que o tempo de vida dela vai ser o quê? Vai ser reduzido, porque ela vai trabalhar forçadamente. Então ela vai correr esse risco de queimar, ela vai superaquecer, podendo provocar, por exemplo, a fusão da parte eletrônica do aparelho ou do bulbo da lâmpada, do filamento da lâmpada, se for uma lâmpada incandescente, dessa maneira. Tá? Então é muito importante que vocês entendam essas condições de funcionamento. Então, ou seja, eu vou comprar ali um videogame, um PlayStation, certo? Ele foi feito para ser ligado em 127 volts. Se você ligar esse videogame em 220 volts, o que vai acontecer? Ele vai queimar, porque ele não vai suportar a quantidade de corrente elétrica que vai passar por ele. Tá? Então a gente tem que levar isso em consideração nos nossos estudos, nas nossas condições de funcionamento dos aparelhos elétricos e eletrônicos, belezinha? Pessoal, eu vou encerrar aqui a nossa videoaula a respeito dos componentes elétricos. Espero que tenha ficado claro para todos, né, essas duas videoaulas dos componentes elétricos no circuito elétrico, essas condições de funcionamento. Então um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!